E tem negociação finalizada no Flamengo. Além disso, tem um fato novo fazendo o Luiz Henrique decidir por sair do Zenit e a gente pode ter novidades ainda nessa semana. Além disso, tem Felipe Luiz podendo sair para a Europa, Bap lá em Brasília brigando por conta da lei que prejudica o Flamengo e beneficia as SAFs, tentando derrubar esse veto aí que prejudicou o Flamengo, e claro, a preparação do Mengão para a grande final de quinta-feira contra o Lanús. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão, é só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha da semana. Flamengo que faz o último treino hoje nessa preparação para a grande final contra o Lanús. Flamengo que treinou na segunda-feira e na terça normalmente, e nesse treino de terça-feira teve uma novidade que foi o Jorginho fazendo as atividades junto com o elenco. E aí tá aumentando ainda mais, tá efervescendo ainda mais a discussão sobre Jorginho ou Everton Araújo no time titular do Flamengo, contando com o Pulgar de titular. Se deve entrar o Jorginho ali de segundo volante, ou até pode ser que o Felipe Luiz repita uma formação aí recente, não coloque nenhum dos dois, coloque o Paquetá de segundo volante, por ser um jogo que o Flamengo precisa de gols e no Maracanã. Então começa uma discussão ali sobre esse setor dos dois primeiros homens do meio-campo do Flamengo, quem deve ser o selecionado, e já desde o início do vídeo eu já peço a opinião de vocês sobre isso. Que time você escalaria para essa quinta-feira? Você colocaria ali Everton Araújo e Pulgar, uma base mais sólida ali no início da defesa, para a defesa, né? Ou só o Everton Araújo, que está melhor fisicamente, ou só o Pulgar, que vem melhorando. Então, deixa nos comentários aí quem você escalaria. Jorginho participou normalmente da atividade no gramado do CT do Ninho do Urubu, ao lado dos demais companheiros, demonstrando evolução no processo de recuperação. O volante foi reintegrado ao grupo e teve boa movimentação durante o treino, animando a comissão técnica. A atividade dessa quarta-feira, hoje, será decisiva para definir se Jorginho terá condições de ficar à disposição para amanhã. Então hoje vai ser definido ainda se ele vai poder ficar à disposição. A expectativa é positiva nos bastidores, mas a presença do jogador dependerá da resposta final nas próximas horas, então vamos acompanhar. E final da Recopa que vai ter casa cheia, tá? O Flamengo deve contar com o Maracanã lotado para a decisão da Recopa Sul-Americana diante do Lanús. Apesar de ingressos caros, mais de 55 mil bilhetes já foram vendidos para o confronto dessa quinta-feira. A informação é do Portal Lance. Então, vamos ver. Acho que o Danilo vai acabar não precisando mais fazer aquele tipo de comentário sobre torcida do Flamengo, né? Ele falou com intenção já de ver casa lotada, e vai ter. Muita gente já comprou ingresso e vamos ter o Maraca lotado nessa quinta-feira. Agora vamos mudar de assunto aqui para falar sobre o Bap, que está lá em Brasília, numa comitiva, né, entre representantes de clubes do Brasil, para tentar derrubar o veto a uma lei de isenção fiscal para os clubes associativos que acabou prejudicando e muito os clubes ditos não SAF. Os clubes que não são SAF acabaram com esse veto tendo que pagar uma carga tributária de 15%, enquanto as SAFs estão pagando 6%.
E isso está fazendo com que o Flamengo precise cortar muito do que tem de investimento em esporte olímpico, por conta ali de rebalanceamento financeiro. E aí, eles tiveram, segundo o BAP, reuniões muito produtivas com o representante lá do governo e parece que se encaminha para um caminho interessante, pelo menos uma melhoria nessa condição. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, participou nessa semana da agenda em Brasília ao lado de dirigentes do esporte olímpico para defender os clubes associativos e buscar a reversão da penalização tributária imposta às entidades que sustentam a base esportiva no país. A comitiva esteve na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados e também se reuniu com lideranças no Congresso, entre elas o senador Randolph Rodrigues, além da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. É a sinalização de acordo para a derrubada do veto e a construção de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que garanta imunidade tributária às atividades esportivas de entidades sem fins lucrativos. A mobilização conta com o apoio de nomes históricos do esporte, como Zico, e tem como objetivo assegurar segurança jurídica e sustentabilidade financeira aos clubes formadores e mantenedores de projetos sociais no Brasil. Então, sensacional a iniciativa aí. E é interesse não só do Flamengo, né? É interesse do Brasil para manter uma base forte. Toda a Olimpíada o Flamengo cede dezenas de atletas, se não centenas, não tenho esse número exato, mas é primordial. E não só falando de Flamengo, todos os outros clubes que não são SAF, os clubes associativos, se tiverem esse aumento de carga tributária, é uma coisa que pode acabar, inclusive, fechando portas de alguns clubes, porque o clube pode não se sustentar, pode ter que enxugar demais ali as atividades. Então, a gente espera que tenha, de fato, uma solução, como parece que vai ter. Pelo primeiro retorno, a primeira atualização depois aí desse início de comitiva por lá, parece que a gente vai ter um desfecho positivo, mas que não deve ser tão rápido. Então, o BAP mesmo falou no finzinho da noite ontem que durante o mês de março devemos ter novidades, então é uma conversa que vai se arrastar durante algum tempo ainda, e qualquer novidade que a gente tenha, eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos mudar aqui para falar sobre uma entrevista do Léo Pereira, falando sobre os resultados recentes, uma análise, né, uma autocrítica do Flamengo a partir do Léo Pereira. Após alguns resultados abaixo do esperado e diante das críticas recentes, Léo Pereira comentou sobre cobranças da torcida e reconheceu que o elenco precisa evoluir. Em entrevista à ESPN, o zagueiro falou sobre responsabilidade, autocrítica e a necessidade de dar uma resposta dentro de campo. E aí ele falou o seguinte: primeiro é olhar para dentro de nós e entender que a gente precisa melhorar. Se está tendo uma cobrança, é sinal de que a gente está devendo alguma coisa para nós, para o torcedor. Temos que dar uma resposta positiva, analisar o que a gente tem que evoluir. Essa resposta, ela é exatamente o contrário, o extremo oposto do que falou Samuel Lino. Samuel Lino simplesmente disse: eu acho exagerado essas cobranças. Acho as cobranças muito acima do que era necessário, porque a gente ganhou um monte de coisa no passado e blá, 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 blá. Já o Léo Pereira, ele foi pro outro lado, foi pro lado de não, olha, se tá tendo cobrança é porque tem alguma coisa que a gente precisa rever, porque a gente não tá entregando o esperado. Então, mudou totalmente o tom, até porque é outra pessoa, e isso anima, isso faz com que pelo menos a gente tenha essa segurança de que alguns dentro do elenco têm essa visão aí de autocrítica. A última entrevista do Felipe Luiz já foi melhor também, dá um alento, dá uma esperança de que a gente veja um Flamengo melhor, mas acho que vai ser muito emblemático esse jogo aí de quinta-feira pra gente saber em que pé vai ser aí o restante da temporada, né? Então, vamos ver. O Varela também falou sobre o tamanho da pressão que é atuar pelo Flamengo, e aí ele falou o seguinte: qualquer outro time que fizesse o que fizemos no Mundial ano passado teria mais tranquilidade. Aqui não, a pressão é muito grande, sabemos como é o Flamengo e a torcida. Aí o Varela já indo pro lado do Samuel Lino, já jogando mais a responsabilidade da torcida, dizendo que a torcida que cobra demais. E, enfim,
é o que é mais normal de se ouvir dos jogadores, né? Mas desde que eles entreguem em campo, aí eles vão ver a cobrança diminuir ou até acabar, se eles estiverem entregando. Alan, emprestado pelo Flamengo ao Corinthians, depois de jogar já 2, 3 jogos, foi apresentado. E na entrevista eu tô vendo mais trechos que ele fala sobre o Flamengo do que sobre o próprio Corinthians. Falou o seguinte, primeiro sobre as lesões, que ele teve lesões recorrentes aqui no Flamengo. Ele falou que parece que eu sou um jogador de cristal e não é isso. O que aconteceu no Flamengo foi algo fora da curva. Fui ter minha primeira lesão muscular lá, não consegui corrigir, tive mais 2. Pelo Atlético e pelo Fluminense foi um dos que mais atuou. Óbvio que há desconfortos, mas lesão nunca tive. Fui ter no Flamengo, isso me impediu um pouco de ter sequência, parece que foi tudo errado. E aí ele ainda falou sobre a saída em si, o momento de saída. E aí ele falou o seguinte, eu não tinha intenção de permanecer no Flamengo por questão de jogos e minutos. Fui feliz, só tenho que agradecer, mas meu ciclo se encerrou. Tá aí o Alan saindo, assim, é um jogador esforçado. Nos outros times que ele atuou, ele jogava muita bola, no Flamengo não jogou nada. E a gente tem que ser sincero aqui. O ciclo dele encerrou, porque o Flamengo quis que se encerrasse, e não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Tem que ir mesmo, tem que ver se ele melhora por lá no Corinthians. E o Corinthians tem uma opção de compra barata ali na casa de 1 milhão de euros, se eu não me engano, por metade do passe dele. O Flamengo ainda ficaria com mais 50. E ele jogando bem e sendo vendido mais pra frente, o Flamengo ainda ganha mais uma grana. Mas é isso, é isso. Eu só trago aqui no vídeo porque eu acho curioso que eles vão para essas entrevistas serem apresentados no novo clube e falam mais do Flamengo do que do próprio time que ele tá indo, né? Enfim, ele é jogador do Flamengo ainda. Vamos ver como é que vai ser aí o desempenho do Alan pelo Corinthians. Vamos pro mercado da bola agora. Antes eu vou lembrar só vocês do YouTube Shopping, passando um monte de produto maneiro aí na sua tela. Vocês viram ontem que eu coloquei a camisa Fan, a Fan Shirt do Flamengo, que é uma camisa igual à camisa de jogo, só que com pequenas diferenças ali. O CRF, em vez de ser bordado, ele é silcado, mas é uma camisa Adidas original do Flamengo, com alguns pequenos ajustes e faz a camisa cair para metade do preço. Tem também um monte de camisa alternativa barata, a partir ali de 40, 50 reais já tem umas camisas muito legais do Mengão. E você, sempre que clicar em um dos meus links e adquirir um dos produtos que está ali aparecendo, ou qualquer produto dentro dos sites que vocês vão ser direcionados, vocês me ajudam muito a continuar trazendo todas as notícias do Mengão aqui para vocês, beleza? Conto com o apoio de todo mundo. Começando o mercado da bola falando sobre o Wallace, que agora já tinha essa iminência aí dele ficar, porque tava não vai danado com o Red Bull. Ainda existia uma expectativa de haver um acordo aí entre o Flamengo e o Red Bull, mas ontem, além do Wallace fazer uma postagem dizendo de volta, ele fazendo já o treinamento com o Flamengo, também houve uma entrevista de um dirigente do Red Bull falando sobre essa negociação e dando já um ponto final. E aí, Diego Serri, diretor esportivo do Red Bull Bragantino, comentou sobre a negociação para o Wallace e destacou que o clube não conseguiu avançar nas negociações. Ele falou o seguinte: o Wallace dos jogadores que eu fiz contato, que a gente mapeou, conversamos com o Flamengo, chegamos a colocar uma discussão sobre valores, infelizmente não avançou. E aí, o que a gente tem de bastidores aí? O Flamengo e o Red Bull chegaram até a um acordo no momento em que o Red Bull ofereceu 10 milhões de euros, mais 2 milhões em metas. Porém, o Wallace até se despediu, chorou, viajou, mas acabou que o negócio não aconteceu. A expectativa era até que ele fosse apresentado em alguns momentos, mas aí o Red Bull mudou os termos do negócio, trocou esses 10 milhões fixos para 6 milhões fixos, mais 6 milhões em metas. E aí o Flamengo disse que não aceitava, e por isso o Wallace continua no Mengão. Por enquanto, tem sondagens aí da MLS, de outros times por aí, mas no momento o Wallace é jogador do Flamengo e vai integrar o elenco do Flamengo pelo menos até o meio do ano. Vamos ver
se ele vai ter oportunidades, se ele vai ser relacionado aí para essa partida de quinta-feira. E o Wallace de volta aí pro Mengão. Comenta aí se você acha que mesmo com esse ajuste da proposta feito pelo Red Bull, se o Flamengo deveria ter aceitado e negociado o Wallace ou não. Se fez bem em negar, fechar a porta e trazer o jogador de volta para reintegrar o elenco. Vamos mudar aqui porque tem notícia vinda lá da Europa sobre o Simeone, que pode acabar afetando o Filipe Luís. Segundo o jornalista espanhol Pipi Estrada, do programa El Chiringuito TV, é um nome meio esquisito, mas é um dos sites com maior credibilidade por lá, tá? Existe um pré-acordo encaminhado para que Simeone assuma a Inter de Milão na próxima temporada. As partes já teriam chegado a um consenso e, se confirmado, o argentino encerrará um ciclo de 15 anos à frente do Atlético de Madrid. E aí, com isso já na iminência de acontecer, porque quando existe esse tipo de acordo, normalmente o técnico ele já avisa a diretoria para que a diretoria tenha tempo de buscar novos treinadores. E aí adivinha quem é um dos nomes mais cotados? Exatamente, Filipe Luís. Dentro ali do elenco do Atlético de Madrid, a informação é que os jogadores veem o Filipe Luís com muitos bons olhos, têm mesmo vontade de serem dirigidos por Filipe Luís, porém existe um agravante, uma coisa que pode acabar, nesse caso, favorecendo a permanência do Filipe Luís no Flamengo, que é a questão dos critérios para uma pessoa poder treinar um time na Europa. Filipe Luís ainda não tem o tempo suficiente de experiência como treinador para poder ir para um time para a Europa, que, se eu não me engano, é de 2 ou 3 anos. Se eu não me engano, são 3 anos. E o Filipe Luís só completaria isso no fim de 27. Então, para ir agora, ele precisaria de uma manobra, precisaria ir, o Palanco provavelmente ou outra pessoa assinar como treinador principal, e o Filipe Luís, apesar de ficar ali na beira do campo, ele seria oficialmente o auxiliar. Então, isso acaba diminuindo muito as chances de saída dele, principalmente porque se ele sai ainda com essa pendência de ter mais 2 anos ou 1 ano de experiência fora da Europa, isso aí pode acabar sendo uma barreira, porque aí que momento ele vai sair de lá para completar esse tempo, para ficar aí sim com todo 100% da licença dele para atuar na Europa. Então, é difícil que isso aconteça agora, mas existe a possibilidade. E o nome dele é muito bem visto por lá na Espanha, e qualquer novidade que a gente tenha aí sobre esse assunto, eu trago para vocês, beleza? Vamos seguindo aqui, porque tem um fato novo aí que tá fazendo o Luiz Henrique tomar a decisão de sair de lá da Rússia, e podemos ter novidades aí nessa próxima semana. Antes disso, eu vou só lembrar vocês do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol virtual nos dias de hoje. É um FIFA 16 modificado, com séries A, B, C, D do Brasileirão, todos os estádios, todos os uniformes, as faces. Você joga Libertadores, joga Mundial de Clubes no formato Copa do Mundo, joga tudo o que você quiser. E no dia 1º, como eu trouxe ontem, vamos ter uma grande pré-venda da versão 9 que sai em março, porque simplesmente foram adicionados todos os cantos de torcida. Você joga, por exemplo, com Flamengo e Vasco no Maracanã, ouvindo a torcida do Flamengo cantar diferentes gritos de torcida dos dois lados. É sensacional. Todos os times da Série A até a Série C, com todos os cantos de torcida. Além disso, saiu o gol, tem o hinozinho que toca na transmissão da Globo. É sensacional. Os caras usaram IA para modificar a narração do jogo, para chamar o nome de todos os jogadores da atualidade. Então, tá uma coisa absurda o trabalho dos caras, e você pode conferir tudo lá no meu canal Lucão Joga para ter mais detalhes desse FIFA modificado, o FIFA Friends Plus, que é o melhor jogo disparado para você jogar nos dias de hoje. Chega lá para conferir, e aqui no link tem
o link para você adquirir a versão 8. No dia 1º eu vou lançar a pré-venda da versão 9, mas você já quiser jogar agora, você pode adquirir a versão 8 aqui na descrição, beleza? Vamos para a notícia agora do Luiz Henrique, por quê? Nesses últimos dias começou a sair aí na imprensa uma informação de que o Ryan do Vasco já está pré-convocado pelo Ancelotti para a seleção. E existe um grande comentário que nesse momento ele está tomando a vaga do Luiz Henrique na seleção, que era muito cotado, porém ele está num centro que acaba ficando meio escondido do futebol, que é os russos. Eles, pelo fato aí dessa questão com a Ucrânia, eles estão fora da Champions League. Os times russos só jogam a Liga Russa, e isso faz com que o jogador fique escondido de fato aí do holofote, né, do futebol mundial. Então, isso está fazendo, principalmente com essa notícia do Ryan, fazendo o Luiz Henrique repensar a carreira. E as informações de bastidores dizem que ele está decidido a voltar ao Brasil. Claro, caso não tenha uma proposta para um outro centro da Europa com uma visibilidade maior. Mas nesse momento, o que ele tem de propostas na mão é voltar para o Brasil. Isso significa que ele vai voltar certamente? Ainda não, porque depende de um acordo com o Zenit do clube que for levá-lo. Um desses clubes, o clube que fez proposta há menos tempo, foi o Flamengo, proposta de 30 milhões de euros, com essa resposta do Zenit pedindo 40 milhões de euros. Não houve ainda uma contraproposta, o Flamengo segurou, conversa quase que diariamente com o staff do Luiz Henrique, pedindo um posicionamento um pouquinho mais firme deles em relação a essa liberação junto aos russos, mas esse fator Ryan, que foi vendido do Vasco para o Bournemouth, está sendo muito visto, tá jogando na Premier League, provavelmente a liga mais vista junto ali com a espanhola, em alto nível. Então o Ryan está ganhando muito espaço e está fazendo o Luiz Henrique acabar tendo que se mexer, cogitando e decidindo praticamente essa saída aí do Zenit. E o Flamengo de olho, segue em conversas e podemos ter novidades, inclusive nessa próxima semana até o fim da janela atual no dia 3 de março, porque se ele não vier nessa janela, seria só já no meio do ano e aí já era, porque já vai ter acontecido até a convocação. Então, podemos sim ter muitas novidades nos próximos dias por conta aí dessa situação envolvendo o Luiz Henrique, e qualquer novidade que eu tenha, eu trago aqui para vocês, beleza? Flamengo!